Bem, pessoal, eu vou dar o início aqui, então já 8h08, né? A gente já esperou um pouquinho. Quem veio, veio. Quem não veio, vai vir depois, talvez assistir o replay, então vai chegando. Mas vocês podem deixar alguma pergunta depois. Eu vou passar agora quais são os comportamentos que eu pesquisei, que eu identifiquei, e depois vocês podem até concordar ou não com isso, a gente explorar um pouco melhor eles, que são aqueles comportamentos que são, vamos dizer assim, universais, né? Não só no Brasil, mas também empresas fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, que, mudando um pouco assim, respeitando as particularidades de cada região, de cada cultura, são comportamentos que são, vamos dizer assim, comuns, tá? Então, um comportamento que eu listei alguns aqui, né? Eu não vou citar assim, esse é mais importante do que o outro. Eu vou comentando alguns comportamentos. Então, a gente sabe que a gente tem que planejar nossa carreira. Planejar a carreira é um fator primordial, mas muitas pessoas não sabem que algumas atitudes podem também atrapalhar em vez de ajudar a nossa carreira. Então, um desses comportamentos que prejudicam muito o lado profissional tem a ver com o fofoqueiro, né? A gente sabe que a pessoa que é fofoqueira, ela muitas vezes, ela até pode ela não tem muito conhecimento, ela não tem, vamos dizer assim, um respaldo de conhecimento, de habilidades, né? E ela quer se achar importante. E uma forma que ela entende que é se sentir importante, é falando, talvez, coisas dos outros, comentando sobre a vida, levar para o chefe, algum comentário que ela viu. Então, ela quer, de uma forma ou de outra, tentar aparecer, demonstrar que ela está participando ou vendo algumas coisas. Só que ela mesma se percebe que, fazendo isso, ela acaba se queimando, ela acaba queimando o filme, acaba se prejudicando com essa atitude e, inclusive, criando uma hostilidade no meio que ela está vivendo, no meio da equipe. Então, o fofoqueiro é o primeiro caso, que é muito comum. Então, ninguém gosta de pessoa fofoqueira, né? Que a pessoa que é fofoqueira fica comentando coisas dos outros, sobre os outros. Então, toda hora, a gente sabe que a pessoa fofoqueira não é bem vista em lugar nenhum, né? E não é só a gente muitas vezes tem aquela mania de dizer que mulher é fofoqueira, né? O homem também né? A gente não pode ser preconceituoso com isso. Então, tanto o homem quanto a mulher tem uma tendência a falar assim, né? E é uma atitude assim, vamos dizer assim, todo mundo tem aquela mania, né? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que todos nós temos um pouquinho de cada um desses comportamentos, né? Agora, quando isso se torna algo realmente recorrente, evidente, marcante na nossa personalidade, nosso comportamento, isso acaba sendo extremamente prejudicial. Quem aqui nunca comentou sobre o chefe, não fez uma fofoquinha? Isso é normal, até na nossa cultura brasileira, a gente adora falar um pouquinho sobre os outros, não é mesmo? Então, a gente só tem que cuidar que esse comportamento não nos atrapalhe. Então, o segundo ponto, o segundo comportamento que atrapalha bastante é o reclamão, ou aquele do contra, sabe? Conhece aquele cara que sempre está reclamando. Você propõe na empresa que vai fazer uma mudança, que vai ter que ser feito um desafio, mudança no horário, mudança no sistema, ele já reclama, né? Então, ele sempre está reclamando, ou se você propõe uma ideia, ele vai dar conta, diz que não vai funcionar, que não vai dar certo, né? É aquele cara que a gente diz que torce pro jacaré, né? Que torce pro jacaré comer lá eu não lembro da história lá do Tarzan, né? Para comer o personagem, né? O bonzinho, né? Então, é uma atitude bem complicada, né? O reclamão, ele sempre é aquele líder negativo na equipe, sempre está criticando o procedimento, criticando as normas, criticando alguém, reclamando de alguma forma, e é também uma forma, talvez, de que ele se sentir importante, né? Então, no fundo, reclamar ou ir torcer contra é uma forma de chamar atenção para ele mesmo, né? É verdade, reclamão atrapalha, né, Bruno? Eu não vou me ater muito aos comportamentos, depois a gente pode até comentar sobre algum outro, né? Um outro tipo, né, bem que aparece muito é o famoso puxa-saco, ou o lambe-botas, que se chama, né? O puxa-saco também, ele quer se sentir importante, né? Então, tu vê, assim, todos os comportamentos têm uma ligação muito parecida. O puxa-saco, ele quer se sentir importante, muitas vezes até ele é uma pessoa,
vamos dizer assim, bem comprometida, que ajuda, que participa, que tem ideias. Só que quando fica muito exagerado, né, pode ser realmente algo que acaba despertando nas pessoas uma hostilidade, um comportamento um pouco, vamos dizer assim, aversivo, né? Tem até alguns especialistas que dizem assim que se você é um puxa-saco, se orgulhe-se disso, né? Senão você é um cara comprometido. Então depende, né? O cara que é comprometido, o cara que cumpre as coisas, que é organizado, que participa, que ajeita, que ajuda, que faz e acontece, dá o seu melhor, né? Ele é um cara, assim, digamos assim, realmente valioso na empresa. Agora, o puxa-saco, ele é aquele que fica toda hora babando, puxando o saco, ele quer demonstrar que ele é um cara bom, comprometido. Então, quem faz as coisas, né, e é comprometido, não precisa dizer, ficar demonstrando muito isso. As pessoas vão perceber naturalmente que a pessoa tem um comportamento diferenciado. Agora, o puxa-saco, ele quer mostrar que ele é uma pessoa especial. Então, como eu falei, nada mais ele quer do que atenção e ter uma relevância. Só que não se percebe que esse comportamento pode gerar uma hostilidade, uma rejeição por parte da sua equipe. Né? Outro comportamento aqui tem o comportamento do descomprometido. Então, ele não está nem aí para as coisas, aquele cara assim tá, a gente chama ele tá desengajado, não está comprometido com a empresa. Então, não está nem aí se a empresa está tendo prejuízo, ele não se preocupa se o cliente não vai mais comprar com a empresa, ele não se compromete com a equipe. A gente faz um evento, por exemplo, no final de semana, um evento de confraternização, ele não aparece. Então, é aquele cara que não está comprometido, ele não cumpre os prazos, ele não participa das reuniões, ele sempre está se excluindo. Então, ele parece que ele não está vivendo o espírito da equipe. Então, ele sempre fica afastado. Eu digo assim que numa equipe, quando alguém não está comprometido, não é participativo, é a própria equipe, ele mesmo se exclui, né? Então, ele vai se excluindo da equipe e chega um ponto que automaticamente se desliga. Ele não participa, ele não se envolve, o começa a ficar desmotivado, as pessoas também não convidam mais ele, porque quando convida ele nunca vai, ele não se envolve, ele não demonstra nenhuma atitude positiva. Então, automaticamente ele acaba sendo desligado. Então, esse é um perfil que aparece bastante no dia a dia das empresas. Um outro perfil aqui é o perfil inseguro. O inseguro também é complicado. A gente sabe que todos nós temos um comportamento, a gente não é totalmente seguro em todas as coisas. Agora, a pessoa insegura, ele sempre fica, vamos dizer assim, que muitas vezes eu tendo 70% de chance, ou entendendo 70%, né, ou 50%, eu já posso começar a agir e movimentar. Mas o inseguro, ele quer ter 100% de certeza de tudo. E é impossível a gente ter 100% de certeza de tudo, né? Primeiro porque o cara que é inseguro, ele pode, muitas vezes no atendimento, ele demonstrar essa insegurança para o cliente e passar, muitas vezes, uma imagem que a empresa não é profissional. Então, ele atrapalha. Então, ele prejudica bastante. Uma venda, ele tem medo de dizer não, ele tem medo sei lá, de lidar com a objeção, enfim, ele tem muito receio, muito medo, esse medo vai atrapalhando, vai bloqueando as suas atividades, o seu potencial na empresa. Então, a insegurança é muito ruim, né? Então, por exemplo, ele pode ter medo de falar, medo de participar de uma reunião, medo de falar um problema para um chefe, né? Eu já trabalhei em algumas empresas como consultor e eu conheci pessoas que tinham medo do seu líder, né? Tudo bem que o líder é um cara assim, era na ocasião um cara muito agressivo, muito rude, muito bravo, né? Agora, e a pessoa muitas vezes tinha um problema sério e ele acabava escondendo o problema da reação do seu líder. Então, isso também não é legal. Por mais que tenha insegurança, tem que enfrentar o teu diretor, o teu superior, porque senão vai criar um problema maior ainda. Então, a gente tem que enfrentar as nossas inseguranças, nossos medos, porque senão isso acaba atrapalhando também e criando prejuízos para a empresa, né? Sem falar que a insegurança atrapalha você, sei lá, enfim, tudo na vida atrapalha com a insegurança, né? Hoje mesmo escutei no Pretinho Básico, né, uma frase lá que dizia assim que a autoconfiança é a habilidade primordial
porque é a partir delas que a gente consegue desenvolver todas as outras habilidades. E se nós não tivermos segurança e confiança, a gente não consegue evoluir e seguir em frente. O próximo comportamento aqui é o comportamento da pessoa arrogante, né? Eu, particularmente, assim, não me sinto bem, né? Eu acredito que ninguém se sente bem com pessoas arrogantes. E a gente encontra com muita frequência nas empresas um líder, um vendedor, um professor, um consultor extremamente arrogante, aquele cara assim que não tem habilidades sociais, ele não sabe, ele quer demonstrar que ele é um cara que sabe tudo, ele é um cara que ele chega assim, sendo áspero com as palavras, ele tende a desprestigiar as pessoas ou menosprezar uma pessoa que tem uma posição até mais inferior que a dele. Então, esse comportamento é muito repudiado pelo meio organizacional. Então, eu acredito que ninguém gosta de ter um amigo, um colega, um chefe, ou ser atendido por um profissional arrogante, né? Então, a arrogância não tem vez em lugar nenhum. Então, quem é arrogante pode ter certeza que ele não fica muito tempo nas empresas. Em geral, ele não passa de um ano nas empresas. Rapidamente, as pessoas vão desligando pessoas que têm esse comportamento mais arrogante aí, tá? O outro ponto aqui é o cara centralizador, que também é um problema, assim, né? Primeiro porque é um problema para ele mesmo. O cara que centraliza muito, quer ter controle de tudo, ele se sobrecarrega e muitas vezes, quando tem uma oportunidade dele fazer um curso fora, ele assumir uma nova área, um novo departamento, ele não pode porque não treinou ninguém. Ele não passou conhecimento. Ou ele adoeceu, ficou doente, e aí não tem ninguém que possa assumir, ou não sabe como fazer o trabalho porque não ensinou para ninguém, né? Então isso é ruim, porque na falta dele também na empresa, não tem ninguém preparado para fazer o que ele fazia. Então esse comportamento é ruim para ele e ruim também para a empresa como um todo. Até porque ele não permite que as pessoas cresçam na empresa. E um bom líder, ele acaba muitas vezes eliminando essas pessoas que são muito centralizadoras. Pior ainda quando o perfil é o próprio líder, o próprio dono da empresa é centralizador. Então ele vai ter uma tendência a trabalhar também que todo mundo vá centralizando alguns departamentos. Então a liderança não é tanto no sentido de influenciar pessoas. O verdadeiro conceito de liderança é você formar seguidores, ou formar pessoas. Esse é o grande desafio do líder. O grande objetivo do líder é que ele possa formar novas pessoas. Tá legal? Fica aí uma dica desse ponto. Outro ponto aqui, outro comportamento, é o cara que é bonzinho, né? O bonzinho também é aquele cara assim, o bom funcionário, o bonzinho. O bonzinho sempre diz sim, ele diz sim para tudo, né? Então, não sabe dizer não para as pessoas. A gente pode pensar assim, ele é um cara assim que diz sim para tudo, é um cara extremamente flexível, ele aceita tudo. Então, aparentemente, isso até é bem visto pelas empresas. Só que o bonzinho, ele é ruim com ele mesmo. Porque o bonzinho, numa oportunidade de crescimento, quando o chefe não vai chamar ele para dar uma oportunidade que é mais desafiadora. Porque ele pensa assim, não, o cara é bonzinho, ele é um bom funcionário, nunca reclama, nunca se queixa. Ele vai ficando lá no canto. Então, geralmente o bonzinho, tem que ter os bonzinhos na empresa. É aquele cara que fica lá e passa 1 ano, 5 anos, 10 anos e continua na empresa, na mesma função, na mesma atuação, porque ele é bonzinho, ele não reclama, não se queixa, né? Mas ele pode estar realmente lá no fundo, talvez frustrado com ele mesmo, porque ele está estagnado e não está crescendo. E muitas vezes ele acaba comprometendo até os resultados da empresa. Porque como ele não diz não, ele vai pegando aqui, vai pegando lá, e daqui a pouco ele acaba deixando a desejar algumas coisas, não cumpre algumas coisas, ele atrasa, não dá conta, e de certa forma acaba atrapalhando aí o resultado ou alguma questão da empresa. Então, uma dica para o bonzinho é que ele tem que aprender a dizer não, muitas vezes, tem que aprender a se posicionar, e que ele não pode ser sim, sempre, né? Outro comportamento que aparece muito aqui é a pessoa que pensa pequeno e trabalha sem objetivo maior. Então, a gente sabe assim que aquele funcionário que só lá cumpre seus horários, ele está pensando pequeno, não pensa em crescer, não pensa em evoluir,
ele também ele está atrapalhando o seu crescimento e atrapalhando a empresa. Então, toda empresa precisa de pessoas que queiram crescer, que busquem se desenvolver, sabe, trabalhar o seu potencial, que pensam grande, que estão focados no objetivo maior. Então, aquelas pessoas que têm aquela visão limitada, né, a gente chama de pessoas que têm aspirações simples, não pensam em muitas coisas. Para ele tá bom trabalhar lá, cumprir as horas, ir para casa e tá ok. Então, ele está parcialmente comprometido, ele cumpre aquelas horas, faz um feijão com arroz e vai embora. Então, isso, mas assim, não é tão interessante para a empresa nem para ele, né? Então, é um comportamento que acaba atrapalhando. Então, essa é a pessoa que nunca vai, talvez, conseguir, vai ganhar uma promoção, vai ganhar um desafio, porque está lá naquele feijão com arroz, ele, né, não fede, não cheira, como se diz, né? Ele está naquela posição lá, né, limitada, né? E ele fica lá, vai ficando, até que a pouco a empresa entende que tem alguém melhor, ele não vai, não evolui, a gente vai dispensando, né? Ok? Então, esse é um outro comportamento que aparece bastante, com frequência. Pessoal, se vocês estiverem aí, estão ouvindo, quiser falar depois, eu vou dar um espaço para vocês comentar, tá? Eu tenho alguns outros comportamentos que eu vou estar falando, depois a gente vai bater um papo junto sobre esses comportamentos que eu falei. Um outro comportamento que aparece bastante é a falta de proatividade, a falta de interesse, o comodismo, né? Não sei se você sabe, proatividade tem a ver com você se antecipar às coisas. Então, você não ficar de braços cruzados. É você ver que a coisa, por exemplo, um exemplo, que tem lá uma pessoa com uma dificuldade carregando alguma coisa. E você deixa o cara sofrendo. Não, a proatividade é você ir lá se antecipar e oferecer ajuda. Você vê que vai acontecer alguma coisa ali na frente e você se prepara antes. Então, demonstra que você está interessado, que você está realmente pensando no que vai acontecer e se precavendo para você atender melhor o cliente, para você, enfim, corrigir alguma coisa antes de você deixar que a coisa aconteça, tá? Então, a proatividade é você tentar se precaver. Por exemplo, você vai visitar um cliente, é um vendedor, né? Então, se procurar estudar o cliente, tentar verificar como é que foi os pedidos, chegar antes no local, conversar com a equipe, ver o que está precisando, é você se antecipar às tarefas, se antecipar aquilo que pode acontecer. Então, você ter essa preparação prévia te ajuda você a aumentar a tua performance. Então, por exemplo, você vai fazer uma reunião, daqui a pouco falta alguma coisa e você já tem lá prontinho, o teu líder, o teu chefe diz, poxa, não, você se preparou. Então, sempre ele está preparado. Quando o chefe pensou em alguma coisa, ele já surge com algo pronto. Então, ele está sempre se preparando previamente. Tá? Então, a pessoa que tem esse senso de proatividade, se antecipa antes para as coisas, é muito requisitado no mercado. E a pessoa que não é proativa, que é acomodada, não é interessada, como eu falei, vai ficando para trás. E as pessoas mais interessadas, mais proativas, mais ativas, vão ganhando mais destaque no mercado e onde quer que ela esteja inserida. Legal? Outro ponto aqui que aparece muito é a falta, não desenvolver o seu autoconhecimento. Então, isso aqui também parte de um processo que a pessoa precisa se conhecer, né? Então, todos, principalmente quem quer ser um líder, né? A gente precisa se conhecer, saber o que eu tenho de bom, quais são minhas qualidades, quais são meus talentos, quais são os meus dons, né? A gente precisa, sim, analisar, olhar para dentro de nós, para a gente tentar identificar no que eu sou bom. Eu me comunico bem, eu sei gerenciar conflitos, eu sei atender bem os clientes, eu sou uma pessoa proativa, eu sou um bom ouvinte, eu entendo muito bem de projetos. Então, você tem que entender, saber o que você tem de bom, quais são teus talentos, quais são teus dons, e de que forma você pode aproveitar isso. Muitas vezes, numa reunião de feedback com o teu líder ou com o teu supervisor, você deve sim dizer, assim, discutir a carreira, dizer o que você está fazendo para se desenvolver, quais são os teus projetos, teus sonhos na empresa, quais são as tuas aspirações, deixar muito claro isso e pedir ajuda. Então, buscar se conhecer vai fazer com que você se desenvolva, e quanto mais você se desenvolver como pessoa, você vai se desenvolver também como profissional, você vai estar mais habilidoso, mais preparado,
e mais, vamos dizer assim, profissional realmente para o mercado, dentro daquilo que você faz, tá? Outro ponto que é importante, que fala, é a questão de você ser muito introvertido ou excesso de extroversão, né? Vamos entender isso aí, então. Uma pessoa que é muito introvertida, vamos dizer assim, que é aquela pessoa que também, ela pode até parecer que está desinteressada, mas ela é muito calada, ela não se comunica, ela não interage, ela não fala, ela não, sabe, não, sempre está fechada, se isola de todos, né? Isso acaba comprometendo o comportamento. Da mesma forma, aquela pessoa que é muito extrovertida, a gente vê aquela pessoa porra louca que fala o que dá na cabeça, né? Que dá na telha, ela é invasiva, ela se intromete toda hora, ela conta piada no momento impróprio, ela faz piadinha com o chefe, ela fica toda hora pegando o pé da colega ou do colega. Então, sabe, ela precisa não se dar conta do comportamento dela, que ela está sendo chata, ela fala demais, ela é prolixa, então ela brinca com tudo, não leva nada a sério. Então, esse comportamento exagerado realmente atrapalha bastante. Recentemente, eu tenho feito um trabalho de coach e tive um cliente que ele contratou para sua equipe e disse, ó, tem aquela pessoa X lá que ele tem que se colocar no lugar dele, porque muitas vezes aliás, ele sempre brinca demais. Até ele comentou um dia que ele fica fazendo piadinha com a irmã do chefe, imagina, então é uma coisa assim que, né, não é legal. Então ele toma umas numa festa ou no dia a dia faz piadinha com isso e automaticamente a pessoa não gosta disso. Então ele tem que se respeitar o outro, tem que se colocar no seu lugar. Tá? Até muitas vezes quando vai num cliente, tudo isso tem que ter um controle, tem que se auto-observar, tem que ter aquele senso crítico de ver, será que eu não estou incomodando? Será que eu não estou exagerando? Ou será que eu não estou sendo muito reservado demais? Será que eu tenho que participar um pouco mais? Então, o melhor caminho é o caminho do meio. Nem muito extrovertido, nem muito introvertido. Tem que procurar participar e tem que ter esse equilíbrio aí. Tá? Um outro ponto importante aqui, que acontece bastante, que compromete, é a falta de organização. Cada vez mais a gente vê que é importante a gente gerenciar muito o nosso tempo. Então, profissionais que não são organizados com a sua agenda, pessoas que não gerenciam bem o seu tempo, são também pessoas que não cumprem os prazos. Então, qualquer pessoa que não, um profissional organizado, ele não organiza sua rota de viagem, ele não organiza seus materiais, ele chega para uma reunião e não está preparado, ele ficou de apresentar um projeto para o cliente e não está pronto, está faltando pedaço, ele fez de forma errada, ele não anotou. Então, isso gera muito retrabalho. Então, as pessoas que não são organizadas acabam também prejudicando, comprometendo os resultados das empresas. Então, algo fundamental é que a pessoa tenha uma organização pessoal, com as suas atividades, com as suas agendas, seus compromissos, porque hoje não tem espaço para amadorismo, a gente tem que ser profissional. Então, quando você começa a marcar um compromisso, não cumprir, marcar 2 vezes o horário, deixar alguém sem atender e vice-versa, vai criando uma imagem negativa. Então, compromete a sua imagem e compromete também a imagem da empresa. E a empresa está ligada a esses comportamentos, viu que ele queimou a imagem um dia, queimou mais outra, então, a terceira vez não vai dar mais chance, vai desligar a pessoa, porque ele vai comprometendo a imagem dele e também da empresa, né? Pela desorganização. Estou quase acabando, faltam mais 3 aí, pontinhos que eu pesquisei. Um outro também, então, aí é a questão do não trabalhar em equipe. Né? A pessoa que não trabalha em equipe, ela vai ficando também, de certa forma, como eu falei hoje, todo mundo precisa interagir, precisa conversar, tem reuniões de inovação, reunião de alinhamento de ideias, de brainstorm, de melhorias. Então, a todo momento, a gente tem que trabalhar em equipe, né? Se comunicar toda hora. Então, aquela pessoa que não se compromete com a equipe, não cumpre os prazos, não se envolve, não está engajada, vai ficando para trás. Então, não tem espaço no mercado para pessoas que não saibam trabalhar em equipe, tá? Então, isso já é bem batido, depois eu posso comentar um pouquinho mais. Na verdade, falta mais um ponto, só porque eu já falei, que é uma arrogância, já comentei. E um outro comportamento que aparece muito é usar o tempo de trabalho com assuntos pessoais ou até ficar muito focado em redes sociais. Hoje a tecnologia está muito presente, né?
Então, as pessoas que ficam muitas vezes se matando tempo, fazendo coisas assim no horário de trabalho, né, ficando muito na rede social, e-mails, enfim, tudo isso vai também comprometendo. Cada vez mais as empresas estão tendo um controle maior sobre isso. Então, assim, a empresa, muitas vezes que é madura, ela não proíbe isso, né? Mas depende muito da maturidade das suas equipes. Então, se você exagerar nisso, ficar fazendo coisas que você não deveria, isso vai demonstrar o que, principalmente? Que você não é uma pessoa ética, né? Então, se você faz coisa errada, você não respeita as regras, você usa de forma equivocada o carro da empresa, você usa, né, o recurso da empresa para fazer coisas pessoais, você não está respeitando as regras, está sendo, de certa forma, não ético, né? Isso acaba comprometendo o trabalho seu na empresa, né? Então, pessoal, eu nem falei assuntos assim que são óbvios, né? O fato de você ter gente que diz, é uma qualidade que eu sou honesto. Isso não é uma qualidade, isso é uma coisa que tem que ser algo intrínseco da pessoa, né? Então, tem assuntos assim que nem vem ao caso, de você ser ético, você não roubar. Então, a gente sabe que isso aí é uma coisa que não tem espaço em nenhum mercado. Então, são qualidades que isso tem que estar em qualquer pessoa, que é óbvio nas pessoas, né? Então, agora, pessoal, falando sobre isso, tenho mais coisas a falar, mas eu quero ouvir de vocês, assim, algum comentário sobre isso. Embora eu fui falando um pouco de todos os comportamentos, eu quero ouvir de vocês, assim, o que vocês, enfim, ouviram disso que eu falei, se concordam, não concordam, quais foram as ideias, assuntos, perguntas. Eu vou colocar até aqui para vocês terem todos listados aqui, ó. Foi tudo que eu falei até agora, tá? Isso aí foram os comportamentos. Então, eu quero ver de vocês aí um pouco o que vocês... Como é que vocês veem esses comportamentos, se faz sentido o que eu falei. Então, pessoal, vocês podem perceber que todos nós temos um pouco desses comportamentos aí, né? Todo mundo tem um pouco desses perfis, né? Mas alguns extrapolam e é preciso cuidado para que esses comportamentos não se tornem constantes, né? Crescer profissionalmente é um desejo da maioria das pessoas, né? E esse é um caminho longo, que demanda esforço, dedicação, como foi falado, né? E ao mesmo tempo exige certos cuidados do profissional, né? E esses comportamentos que, mesmo que inconscientes, podem prejudicar os objetivos maiores da empresa, né? Então não adianta você ter um currículo maravilhoso, impecável, e você realizar um trabalho fantástico. Agora, se você não cuidar desses comportamentos e não ter esse cuidado com as suas atitudes no meio organizacional, né? Crediane, vários perfis que prejudicam muito para o bom. Legal. Legal, Bruno. Caiu aí, né? Então, Crediane, Bruno, demais, né? Desses comportamentos aí, vocês acreditam que tem algum outro comportamento que faz sentido, que vocês percebem isso, né? Você pode estar se perguntando, como trabalhar algum desses comportamentos, né? Não sei se vocês têm alguma questão sobre isso, né? Isso tudo tem consequências, né, pessoal? As pessoas com esses perfis acabam inviabilizando o próprio crescimento profissional, mesmo sendo competente, como a gente viu, né? A vida profissional das pessoas com esses perfis também é curta, né? Elas não ficam muito tempo, né? No histórico curricular, as pessoas não passam de um ano nas empresas, porque rapidamente são desligadas, né? E também dificilmente essas pessoas recebem promoções dentro da empresa, porque não adianta, né? Ninguém quer ter pessoas assim arrogantes, mentirosas, fofoqueiras na empresa, acaba trabalhando bastante. Vamos ver aqui a questão do Diogo. Olá, Rangel, parece que eu viajei nos meus 11 anos de trabalho na minha última empresa. Passei por todos esses tipos de comportamento. Confesso que alguns que você mencionou eu vivi
e nem me dei conta que poderia estar fazendo bobagem. Legal, Diogo, é legal a gente poder reconhecer isso, e isso demonstra uma grandeza da tua parte, sabe? O primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente muitas vezes tem algum desses comportamentos, né? Como eu falei, muitas vezes a gente não se dá conta, a gente vai fazendo isso ou pela brincadeira, ou por imaturidade, ou por nosso aprendizagem, nossos modelos que a gente traz. Agora, o grande ponto é a gente tomar consciência disso. Até o momento de não tomar consciência, a gente não vai conseguir mudar esses comportamentos. O primeiro ponto é a gente tomar consciência. E para isso é importante a gente ouvir as pessoas, receber feedback de nossos chefes, mentores, pessoas do RH, né? Porque isso tudo ajuda a gente poder corrigir a nossa rota e entrar no trilho certo, né? Bruno, intro e extrovertido também, que você falou, bem importante. É isso aí. Né? A pessoa muito introvertida demais acaba atrapalhando. E a pessoa muito extrovertida também acaba atrapalhando. Eu vou comentar, eu não vou falar o nome dele, mas tem um amigo meu, que foi meu aluno um tempo atrás, e ele também não tem nada demais, né? Ele me procurou um dia e falou assim, Rangel, eu tenho muitas vezes, eu tô perdendo, ele queria trabalhar o marketing profissional dele, né? E eu disse, me conta, o que que tem, né? E ele disse, porque os meus colegas são promovidos sempre, né? Ele era um cara, assim, extremamente qualificado, correto, ele tinha mestrado, era professor, um cara, assim, muito 10, né? Só que ele não participava tanto dos eventos da empresa, nas reuniões ele era assim mais calado, mais quieto, né? Ele via que as pessoas que participavam mais, né, que falavam suas ideias, projetos, tinham mais chance de crescimento. Então eu falei, bom, se tu percebe isso, que tu fica mais isolado, não participa das jantas, encontros, assim por diante, começa a participar. Eu tinha um monte de ideias, porque geralmente quem é introvertido tem muitas ideias. Ele fica muito aquele auto-julgamento, vou falar bobagem, isso não é importante, e vai guardando para si. Então a gente precisa falar mais o que pensa. E foi o que ele começou a fazer. Depois disso, ele começou a participar mais das reuniões, começou a ter destaque. Chegou um tempo que ele recebeu uma proposta para poder fazer uma seleção e ir para o Japão aprender um equipamento novo lá, que era para ser implantado em várias unidades no Brasil. E ele foi selecionado, ele foi para o Japão, isso já começou a criar uma visibilidade grande para ele. Depois ele voltou para o Brasil, implantou nas unidades, e depois de um tempo ele continuou trabalhando, então aí ele quebrou aquela barreira que ele tinha inicialmente. E aí, então, aquilo permitiu que ele fosse ganhando mais destaque na empresa, comunicando mais, e depois ele foi selecionado para gerenciar uma unidade fora do Brasil, né? Então, hoje está lá há 4 anos, aí está muito bem. Então, isso partiu do único meio, que foi ele trabalhar mais a comunicação dele, ele conseguir falar mais aquilo que ele pensava. Então, a gente vê que isso é um ponto muito importante. Da mesma forma, o cara que fala demais, que é chato pra caramba, que ninguém aguenta, muitas vezes também vai perder a oportunidade. Até o mesmo vendedor que fala demais, ele não é um bom vendedor, porque o melhor vendedor é aquele que ouve mais e fala menos. Ele fala aquilo que o cliente quer ouvir, aquilo que é as características do produto que ele quer ouvir, das coisas importantes para ser assertivo, né? Vamos ver aqui, Giovanni. Há pessoas com capacidade muito grande de dissimulação, verdade. Por exemplo, arrogantes ao extremo que, após um cargo estratégico, torna-se uma pessoa de difícil convivência. É verdade, sabe, Giovanni? Infelizmente, tem pessoas que são muito dissimuladas, né? Que elas... pegar, por exemplo, uma pessoa que quer chegar no poder, né? Que quer ter muito poder. Ela usa a cabeça das pessoas como escada. Então, é uma pessoa que ela faz de tudo para ganhar o jogo, né? E ela pode até chegar no topo, mas ela muitas vezes não se mantém no topo por muito tempo, né? É só uma questão de tempo para as pessoas, talvez, conhecer o seu comportamento, o seu jeito, né? E isso é extremamente prejudicial para uma equipe ter um líder assim, que é dissimulado. É extremamente ruim, né? Quer ver um exemplo também? O cara, ele faz uma reunião com a equipe, ele pega as ideias e vai lá e diz, eu tive uma ideia assim, 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 e então ele é promovido, mas ele não reconhece a equipe. Ele vai lá dizer que a ideia dele, mas a equipe dele vai perceber que ele manipulou, que ele foi sacana, e automaticamente vai começar a rejeitar a liderança dele. Então, como eu disse, é uma questão de tempo para ele ou perder a equipe, ou perder pessoas da equipe, e até um dia que o problema vai estourar mais à frente, né?
É exatamente isso que a gente falou, né, Giovanni? Um dos que mencionou é a questão das brincadeiras. Eu tinha. Uhum. Exatamente. Isso que tu falou bem importante, Diogo. Sabe, uma questão bem importante. Muitas vezes é num ambiente informal que tu vai conhecer as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu vou contratar um gestor para ser o representante da minha empresa naquela região, o que acontece? Muitas vezes, você, como presidente, como gestor máximo da empresa, você vai convidar o cara para jantar, ou vai convidar o cara para almoçar, né? E daqui a pouco você vai lá, vai tomar uma cerveja, você vai tomar um uísque, né? Vai tomar um drink. E daqui a pouco você vai ver como é que é o comportamento do outro. Daqui a pouco você toma um drink, toma dois, e o cara começa a tomar, e daqui a pouco toma um, toma outro, começa a se empolgar, começa a falar mais do que deveria. Daqui a pouco o cara diz, vamos para, sei lá, para um lugar assim, uma casa noturna, por exemplo. E se o cara topa e vai, o cara vai ficar só analisando o comportamento dele, né? Então, muitas vezes, pode ser até uma estratégia do diretor, do dono, fazer isso só para ver qual vai ser o comportamento. Daqui a pouco o cara é parceiro, vai para festa e balada, daqui a pouco o cara vai lá e trai a esposa, por exemplo, se embebeda, faz algo ruim, algo negativo. Então, isso é uma forma de testar o comportamento daquele cara que vai estar representando a sua empresa. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes aquela história você vai caindo numa cilada, né? Então você tem que ter uma postura correta, né? Não é só na frente do teu diretor, mas se você vai assumir uma posição, trabalhar numa empresa, você tem que cuidar com a tua imagem. Então, é o que eu sempre digo, a gente tem que sempre andar na linha, fazer aquilo que é correto, porque assim a gente vai estar protegido, né? Então, eu lembro da minha mãe que sempre dizia assim, quando eu era criança, adolescente, eu comia e eu enfiar o dedão no prato. Ela disse assim, Rangel, come direitinho, porque se um dia tu estiver comendo fora com alguém importante, você acaba, daqui a pouco, quando vê, tu vai repetir esse comportamento errado, né? E quer ver um exemplo? Tem uma história real que uma vez um presidente de uma empresa multinacional veio para o Brasil para contratar um representante aqui no Brasil, nessa região. Ele convidou o cara para almoçar junto com ele. E lá no meio do almoço, o cara pegou lá a faca, né? E pegou e deu uma lambida na faca, né? E o cara, depois de um tempo, não contratou mais o cara por causa desse comportamento. Então, porque ele pensou assim, como é que eu vou contratar um cara que vai representar a minha empresa e lambe a faca na minha frente no restaurante, né? Então, é uma atitude, assim, pode parecer banal, mas que compromete muito a imagem. Então, qualquer detalhe é bem importante, então a gente tem que cuidar, eu digo assim, para ser a pessoa correta e assertiva sempre. E eu sempre comento assim que a gente sempre chama que é a parte da autenticidade, né? A gente tem que ser uma pessoa autêntica. O que é ser autêntica? Ser verdadeiro. A gente tem que ser uma pessoa aqui e ali ser diferente, né? A gente ser pregar que você é o cara correto aqui e fazer tudo errado ali, né? Isso vai dar problema. Então, se você é um líder que acaba desviando coisas, faz coisas erradas, por baixo do pano, você vai dando uma mensagem para toda a sua equipe que fazer errado eventualmente pode. Então, muitas vezes a gente vai estar criando, né, um problema para ti mesmo porque você não está dando um bom exemplo. Então, a gente tem que ser autêntico e fazer a coisa correta sempre, né? Independente da situação. Vamos ver aqui. Então, pessoal, mais algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram comentar sobre isso? Hoje a gente conseguiu trocar um pouco mais de ideia aqui nessa plataforma. Tinham vários inscritos, não sei se alguns não estão online, ou se vão ver o replay depois, né? Mas minha ideia é começar a fazer essas palestras sempre essa plataforma que assim consigo ter acesso e saber quem está online. A princípio aqui, deixa eu ver se consigo ver. Acredito, só para me conferir aí, quem está online é o Giovanni, Cleidiane, Diogo, Renata e Bruno, é isso? Vocês estão online? Dão ok para mim saber. Que eu tenho aqui vários inscritos, mas tenho só... Me aparecem esses nomes para mim olhar aqui. Giovanni, Cleidiane, Diogo, Renata e Bruno. Só dá ok que vocês estão aí
me ouvindo? Como é que tá o som, o áudio, tá legal? Como é que foi realmente essa palestra? Beleza, Bruno? Cleidiane, ok. Obrigado. Diogo. Eu estou testando essa plataforma nova. Bruno, som ok, legal. Deixa eu ver quem mais também. Renata tá por aí? Beleza, bacana. Dicas suas de leitura para trabalhar estes comportamentos. Cara, tem um livro legal, só um minutinho que eu vou pegar para vocês verem. Tem um livro aqui, ó, bem simples, do Max Geringer, que é um consultor de carreira, né? Ele dá aqui, ó, super dicas para impulsionar a sua carreira, né? Eu dei uma estudada nele também para ver o que fazia sentido. De certa forma, ele fala que ele tem 60 dicas para a gente poder impulsionar a carreira, né? Essas 60 dicas, você vai reunir todas elas, dá umas 10, que muitas delas têm a ver, né? Por exemplo, como que eu falei aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo, abrir aqui uma. Esforço, eficiência e produtividade. Então, nada mais é do que tu ser proativo, tu focar em resultado. Aqui, deixa eu mais. Observar o líder que você tem. Deixa eu ver o que mais aqui. Seja bom, não bonzinho. Então, de certa forma, eu falei dos comportamentos negativos, aquilo que atrapalha. Então, esse livro aqui, para quem quiser ler, é um livro bem pequenininho, curtinho, que tem 60 dicas para impulsionar a tua carreira, que são coisas muito simples, mas que é uma oportunidade de você poder, talvez, reler ele e daqui a pouco ver se isso aqui eu tenho que melhorar. Nesse ponto, eu preciso ser um pouco melhor, né? Então, fica uma dica aí legal para que vocês possam estar entendendo um pouco melhor. Bruno, obrigado, Bruno. Obrigado, que bom que esse conteúdo ajudou. Diogo, tudo ótimo, som e áudio, conteúdo claro. Legal. Então, pessoal, tenho bastante tema, bastante assunto, assim, para a gente poder conversar, a gente debater, né? Eu sei que esse é um tema, assim, que não se esgota, né? Mas o que eu queria dizer para vocês, assim, que, pensando assim, o que a gente pode fazer com tudo isso, né? Ler um livro, por exemplo, é um caminho, né? Então, você pode trabalhar assim, buscar os teus gestores, o teu líder, você pode procurar um coach, você pode procurar um psicólogo, você pode conversar com a tua esposa, com o teu marido, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu amigo, enfim. Procure alguém que gosta de você. A gente sabe que amigos de verdade, a gente não enche uma mão, né? Mas daqui a pouco você pode começar a pedir um feedback para aquelas pessoas mais próximas de você, né? Por exemplo, você pode pedir para sua esposa, amor, qual o comportamento que eu tenho, que eu apresento em casa, que muitas vezes te incomoda, e que de repente, se eu melhorasse, poderia me trazer um resultado melhor à nossa relação. Bom, você vai ter daí nem que seja um ponto para melhorar. Da mesma forma, você pode pedir para o teu líder, né, fulano, né? Olha, eu gostaria de uma avaliação tua, assim, do meu trabalho, que eu estou fazendo, que coisas que tu vê, assim, que eu faço muito bem, e que coisas que eu poderia estar melhorando no meu trabalho, né? Qual o comportamento que, de repente, eu apresento no meu dia a dia, que talvez possa estar prejudicando um pouco meus resultados, ou a minha forma de atuar na empresa, o que eu poderia fazer com isso? Então, de repente, ele vai te dar um feedback bem importante em relação a isso. E assim, então, tu pode verificar com um amigo, com um colega, inclusive com um cliente, né? Quer ver um exemplo? Teve um cara, uma vez, isso é uma história real, que ele era vendedor, vendia nas farmácias, se não me engano, era vendedor, e ele ia nas farmácias visitar, e ele chegava naquela farmácia e nunca fechava pedido. Todo mundo fechava pedido, né, e ele acabava perdendo muito pedido. E ele começou, então um dia ele foi nessa loja e o cara não comprou nada dele. Depois ele voltou lá e disse, olha, eu não vim aqui para vender nada, eu quero que tu me diga assim,
Por que tu não comprou de mim? O que eu faço de errado que você não está comprando de mim, por exemplo, né? Aí o cara pegou e falou um monte de coisa para ele. Depois de alguns anos, esse cara se tornou o presidente da Johnson Johnson no Mundial, lá nos Estados Unidos, né? Então, o que ele foi pedir um feedback para ver por que as pessoas não estavam comprando dele. Então, pode ser que o cara é muito chato, pode ser que o cara é muito prolixo, o cara é enrolado, o cara, enfim, arrogante, o cara não valoriza as pessoas, enfim. A gente tem que procurar esse feedback para a gente poder ver o que a gente pode melhorar no nosso comportamento. E o grande ponto é a gente se tornar mais consciente, é trabalhar esse senso crítico. O que é o senso crítico? É você se perceber se o que eu estou falando está sendo assertivo, o meu comportamento está sendo coerente. Então, tudo isso tem que ser avaliado a todo momento, né? Então, eu digo assim, todos nós temos alguns comportamentos, mas a gente tem que procurar analisar no dia a dia para ver se identifica um mau comportamento e corrigir para que isso não nos atrapalhe, né? Bruno, podemos pautar em uma noite sobre os temperamentos? Podemos. Fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo. Acho bem importante debater sobre isso, né? Eu posso verificar, assim, né? Eu confesso que eu nunca fui muito... Como tem centenas, na verdade, de teorias da personalidade diferente, que todas elas explicam um pouco os comportamentos, né? Então, eu já estudei um pouco na faculdade, sim, até eu dei uma aula de teorias da personalidade sobre esses temas aí. Eu posso pesquisar e posso, sim, estar apresentando algumas ferramentas para como a gente poder entender melhor os comportamentos. Especificamente essa aqui de fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo, né? Eu nunca me aprofundei tanto, mas eu conheço outras ferramentas, como, por exemplo, o DISC, eu conheço do Enneagrama, então tem muitas outras teorias que eu conheço, mas eu posso, sim, dar uma analisada nesses comportamentos e fazer um dia uma aula especial para a gente trabalhar esse comportamento, tá? Enfim, eu digo, todos esses comportamentos, essas teorias, são bacanas porque ajudam a gente a poder se conhecer um pouco melhor. Eu nunca, vamos dizer assim, me aprofundei nessas 4, né? Porque elas são legais, são interessantes, mas até não tem nenhum livro que tem muita profundidade nessas teorias. Eu vejo que tem teorias um pouco melhores que acabam, ou talvez que eu tenho maior afinidade, que eu acabo adotando para o meu trabalho, para me conhecer e trabalhar com meus clientes também, tá? Então, pessoal, 8h56, né? Estamos se encaminhando para o final, né? Se eu não tiver nenhuma pergunta, eu quero só finalizar com uma mensagem aí para a gente poder terminar essa noite, né? Então, eu gosto de comparar a vida assim como um barco, um rio, aliás, né? Eu comparo a vida como um rio. Vamos imaginar que a nossa vida é um rio e a gente está num barco, né? A gente está descendo esse rio, né? Nas cataratas do Niágara, por exemplo, né? Está indo aquele rio grande, cheio de cascatas, né? Então a gente vai indo pelo rio da vida e o rio nunca é reto, ele vai indo para um lado, desce para o outro, horas ele pega pedra, olha ele vai mais manso, olha mais agitado. E a vida é assim, cheia de altos e baixos. Muitas vezes o rio encontra algumas bifurcações e a gente tem que muitas vezes escolher um caminho, né? E se nós não estivermos muito conscientes do nosso caminho, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, das nossas coisas como um todo, muitas vezes eu posso estar sendo escolhido pelas oportunidades. Eu posso não estar fazendo a melhor escolha e posso estar indo para um caminho que não está sendo muito interessante para a minha vida, né? E se eu não estiver muito consciente, não estiver atento a esses comportamentos da minha vida, pode ser que daqui a pouco eu vou ser despertado, né, pelo barulho das correntezas, e quando eu menos esperar, eu estou ali a poucos metros de uma cachoeira, né? E aí, quando eu me percebo, eu posso estar sem motor, sem remo, então eu posso ali estar, sabe, sem nenhuma reação e não ter mais chance de voltar. E aí a queda pode ser certeira. E aí eu posso perder o emprego, eu posso perder um relacionamento, eu posso ser demitido, eu posso, né, adoecer, pode acontecer centenas de coisas porque eu não me preparei. Então, o grande desafio é a gente poder se preparar rio acima,
a gente cuidar da nossa vida, ter muito cuidado. Então, tá consciente, você ser o capitão do seu navio, do seu barco, e tá sempre cuidando, né? Fazendo melhorias, verificando o que você tem que ter, itens de segurança, você ter aquele planejamento para ver a viagem que você está indo, escolher as rotas que você vai estar seguindo, qual o melhor caminho para você chegar no teu objetivo, né? Porque se você perceber lá um objetivo à frente, um obstáculo, você tem como voltar ou como se preparar para poder passar mais livremente esses desafios. Então, eu desejo que você procure escolher com cuidado o caminho da sua vida, principalmente o caminho profissional, que você possa rever, talvez, essa palestra aqui, identificar, assim, qual desses comportamentos que eu preciso melhorar. Escolha um e comece a tornar mais consciente isso na sua vida. Eu tenho certeza que vai ajudar você a melhorar o seu comportamento e talvez até fazer com que as pessoas percebam essa característica ou essa mudança de comportamento em você, tá? Eu desejo, então, aí uma boa semana a todos vocês, um grande abraço. E eu quero comentar que na semana que vem não vai ter uma webinar, porque eu tenho um compromisso na quarta-feira que eu já assumi, que era o único dia que o pessoal podia, e eu acabei assumindo. Então, eu vou fazer a próxima webinar no dia 10, deixa eu ver aqui, no dia 19, tá? No dia 19, vou fazer mais uma webinar, que eu vou pensar se vai ser esse tema, um outro tema, então eu vou preparar aí com cuidado para a gente poder trabalhar, tá? E o Bruno mesmo aí, se não... o Bruno que falou, né, sobre o fleumático, né? Se eu não fizer esse tema, eu posso até pegar, manda um e-mail para mim, né? O contato@rangelima.com.br, ou nesse que você recebeu o convite, que eu posso te passar algum material, alguma coisa legal sobre esse tema aí. Tá legal, pessoal? Obrigado, Giovanni. Obrigado pela presença, quem participou aí, né? Espero revê-los nos próximos, convide seus amigos, né? Curta a página, fique por perto e sempre que precisar de alguma coisa, estou aí à disposição para a gente poder estar alinhando nossas vidas e crescer sempre junto. Obrigado, Cletiane, pela presença. Então, um abraço a todos, boa noite, fiquem bem. A gente se vê no próximo encontro. Até mais.